encontro no nosso estudo do compêndio. É uma alegria. Vamos rezar uma Ave Maria, então, para a gente dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje nós vamos das questões 33 a 49, que no compêndio já se iniciou uma nova sessão, a segunda sessão, que é a profissão de fé cristã. Começa agora? Começa agora. Isso. Então, ele, pelo menos na nossa edição, ele traz o símbolo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. E a gente começa na questão 33, no capítulo 1, já a estudarmos o creio, exatamente essas formulações da nossa fé. Então, vamos lá. Questão 33. O que são os símbolos da fé? São fórmulas articuladas, chamadas também de profissões de fé ou credo, com que a Igreja, desde suas origens, expressou de modo sintético e transmitiu a própria fé com uma linguagem normativa e comum a todos os fiéis. Ou seja, em outras palavras, né, o símbolo da fé é chamado também de credo, que é a oração que a gente reza na missa, a oração que a gente reza antes do Santo Terço, que nada mais é do que um resumão da fé, entendeu? Que é usado tanto como um ato solene, né? Num ato solene de você professar a sua fé, né? Por exemplo, no batismo isso acontece. Quando uma pessoa ela sai da Igreja Católica, bonito isso, ela vira evangélica, ela se batiza lá, entendeu? Ou seja, ela nega, ela já era batizada na igreja, vai para uma outra igreja, ou seja, e batiza lá, ou seja, ela nega aquele batismo que ela recebeu. Por uma graça divina, ela retorna, não é? Tem-se uma cerimônia que no meio da missa a pessoa vai lá na frente e ela proclama solenemente o credo, exatamente para poder reafirmar diante da Assembleia essa fé que ela professa. Isso já é um costume desde os primórdios da Igreja, não é? Fazer esses resumões, um compilado, esse sim. compilado, só com os principais pontos, não é, da nossa fé para ser usado nesses momentos e também como um grande resumo catequético, né? Sim, Tanto que o próprio catecismo, que é o livro oficial, vamos dizer assim, de ensino da fé católica, ele começa com o credo, ou seja, vamos estudar primeiro esses símbolos, não é? E os símbolos da fé, eles são compostos de artigos, como se fosse assim, as verdades que nós cremos. Porque é importante a gente ter essas fórmulas, como diz aqui, universais, que todo mundo reza igualzinho, porque as palavras são muito importantes. Por exemplo, no Credo Niceno, não sei se vocês já perceberam, tem uma parte que fala assim, está falando de Jesus. Aí fala, gerado, não criado. Tipo, no próprio credo, ele já elucida uma verdade de fé, que a segunda pessoa da Trindade, Jesus se encarnou, ele é gerado, não criado. Por quê? Porque as palavras, elas são importantes quando se trata das verdades da fé. Às vezes uma palavra que você emprega de forma errada pode dar uma outra interpretação para uma verdade de fé. Pode distorcer aquela verdade. Então, assim, a igreja tem um cuidado muito grande de formular da forma mais precisa quanto ela consegue essas verdades e condensa tudo isso nos símbolos da fé. 34. Quais são os mais antigos símbolos da fé? São os símbolos batismais. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé, neles professadas, são articuladas em referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, todos os símbolos, todos os credos, no princípio e principalmente no centro, na parte mais importante, não é, do credo, está
é a Santíssima Trindade, que é a parte mais importante da nossa fé. Crer em Deus que é uno e trino. Então, dessa verdade da revelação da Trindade, derivam todas as outras verdades que nós cremos. Toda a revelação divina, ela se completa. E a gente vê que esses símbolos batismais, eles estão entre os mais antigos, porque desde os primórdios ali os primitivos movimentos da igreja, o batismo sempre teve digamos assim, sempre esteve no centro, né, da vida de fé, porque ele que abre as portas para a vida de fé. Então, a pessoa, para ser batizada, precisava estar realmente ciente, ao menos desse basicão, da fé na Trindade. Então, isso sempre teve uma posição de destaque. Tanto que, assim, quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente aprende é fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São os ensinos mais básicos da fé cristã. E é bonito que o batismo, para ele ser válido, ele precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A própria fórmula do batismo, para que aconteça de fato o batismo, não é? Por exemplo, a igreja aceita alguns batizados de outras igrejas evangélicas. Não é? Ela não rebatiza alguém que vem direto da fé evangélica, que traz essa fé de berço, a fé protestante. Não é? Se o batismo dela foi feito, não dentre, né, os princípios que a igreja usa para reconhecer, dentre eles, foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Esse batismo é válido. Se ele não foi feito dessa forma, se falta essa fórmula de Pai, Filho e Espírito Santo, não tem validade o batismo. Nem mesmo se ele foi batizado dentro da Igreja Católica, né? Às vezes, né, por alguma displicência de algum ministro, de alguma coisa, não se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo ele não foi válido. Não é? Até mesmo na realização do batismo, na fórmula do batismo, você precisa estar inserindo já esse primeiro símbolo, né, da fé. Então, a 35. Quais são os mais importantes símbolos da fé? São o símbolo dos apóstolos, que é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma, e o símbolo niceno-constantinopolitano, fruto dos primeiros dois concílios ecumênicos, de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, em 381, e ainda hoje comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Então, assim, esses dois símbolos, eles são realmente os mais importantes. Um tem origem lá bem antigo, remete aos apóstolos lá do tempo dos apóstolos. E o segundo, o niceno-constantinopolitano, vocês veem que ele já é um pouco mais desenvolvido teologicamente. Mas são praticamente os mesmos artigos, mas são os mesmos artigos praticamente. E o niceno é fruto desses dois grandes primeiros concílios da igreja, né, que foi o concílio de Nicéia e de Constantinopla. E como é bonito isso, a gente herdar, pensa, o credo niceno do ano 325, formulado em 325, e a gente hoje, em 2024, reza nas missas solenes, agora até com a nova tradução do missal é obrigatório, né, nas missas grandes solenidades, a gente proclamar o símbolo niceno-constantinopolitano. E como é bonito a mesma isso, né? fé. Se pensar que hoje, 2000 anos depois, você reza a mesma coisa que os apóstolos rezavam. Os santos, né, ao longo da história. É muito bonito mesmo, assim, esse tesouro que a gente falava nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, que vai passando de geração em geração, através primeiro dos apóstolos, mas que depois, pelas mãos da igreja, a gente recebe. É muito belo, né? E aí o compêndio ele vai entrando agora nos pormenores do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Questão 36. Por que a profissão de fé começa com creio em Deus? Porque a afirmação creio em Deus é a mais importante, a fonte de todas as outras verdades sobre o homem e sobre o mundo, e de toda a vida de cada um que nele crê. Porque assim, o que é ter fé? Ter fé é crer. Crer em quê? Crer em algo. Entende? Que algo é esse? É Deus.
É Deus. É o primeiro artigo da nossa fé, né? Crer em Deus. Então, assim, eu creio em Deus. Para que eu possa crer em todo o resto, para que eu possa crer na Santa Igreja, para que eu possa crer na ressurreição, para que eu possa crer é, sei lá, na remissão dos pecados, eu preciso crer em Deus. Né? Tudo parte primeiro dessa crença. Eu creio em Deus. E não é uma crença solta, não é? É um Deus que se revelou. Então eu sei que é um Deus pessoal, um Deus Que age, né? que age, que ele é ativo, né? É um Deus que está junto de nós. É um Deus que cria, é um Deus que sustenta, É um sabe? Deus vivo, assim, É um Deus né? vivo. A gente crê nesse Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. E daí deriva todo o resto que a gente crê, deriva disso, da nossa crença em Deus. Essa é a nossa alegria. Questão 37. Por que professamos um só Deus? Porque ele se revelou ao povo de Israel como o único, quando disse: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu é que sou Deus e outro não há. O próprio Jesus o confirmou: Deus é um só. Professar que Jesus e o Espírito Santo são também Deus e Senhor não introduz nenhuma divisão no Deus único. Para você inventar uma religião é muito mais prático, muito mais, vamos dizer assim, como é que é? Como uma coisa ela é natural de você pensar daquele jeito, não é? Lógico. Você criar é mais lógico você criar uma religião politeísta. Né? Você tem vários deuses, um deus para cada coisa, um deus para cada região, enfim. E esses deuses eles têm sentimentos, né, muito parecidos com os humanos, então eles têm inveja, eles têm tudo isso e há também muitos conflitos, né? E isso explicaria muita coisa, não é? Muita coisa ruim que às vezes acontece, enfim. Você vê que muitas religiões, dessas religiões menores e até as grandes religiões do mundo e da história são politeístas, né? Acreditam em vários deuses diferentes, né? Você Até tem as as mitologias, né, que mitologias, nascem de um certo Olimpo, onde tem os vários deuses, ou as religiões lá do Antigo Egito, que a gente estuda na escola, assim, né, que tinham os vários as deuses, religiões enfim, africanas, não é? algumas de origem Hindus, asiática. Então, assim, é o mais comum mesmo que o homem, por a gente já ter visto, né, é um ser religioso por natureza. Ele tem essa busca de Deus dentro dele. Só que cego pelo pecado, assim, com a mente embotada ali pelo pecado, ele acaba errando. Ele não consegue muitas vezes chegar à conclusão correta. E até por isso também, por bondade, Deus vai se revelando da forma com que ele é. E e ele se aí é que entra revela o como ponto. Deus único. Ele se revela ao Não há povo de outro Israel Deus. como Deus único. Não há outro Deus além de mim. Quando ele faz o chamado a Abraão, o politeísmo era o que permeava toda aquela realidade, e ele vem então com essa, digamos assim, novidade, se revelando como um Deus único. Eu sou um só, não há outro Deus além de mim, e vocês não vão adorar outro além de mim. Isso foi já algo forte que Deus se revelou. E a gente vai ver que crer num Deus que é trino não contradiz a verdade de um único Deus, a existência de Deus ser único. Então vamos adiante. 38. Com que nome Deus se revela? A Moisés, Deus se revela como Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ao mesmo Moisés, Deus revela o seu nome misterioso: Eu sou aquele que sou. O nome inefável de Deus, já nos tempos do Antigo Testamento, foi substituído pela palavra Senhor. Assim, no Novo Testamento, Jesus, chamado de Senhor, mostra-se como verdadeiro Deus. São alguns pontos aqui, né? Tentar só explicar rapidamente tudo que ele fala aqui, porque primeiro ele vai dizer que Deus ele diz, né, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, quem era Abraão, Isaac e Jacó? São gerações, né?
gerações do povo de Deus, ou seja, ele é o Deus que acompanha gerações, ele é um Deus que está presente na vida do povo. Ele é um Deus que não abandona, ele não é um Deus que criou lá atrás e largou, não a sua criatura, os seus filhos, não é a sua própria sorte. Não, ele vem acompanhando, ele vem orientando, ele vem guiando, não desde lá da criação e será assim, né, até a consumação dos séculos e também depois, né, vai continuar É, mesmo essa depois. revelação de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó também remete assim, a Deus ser eterno, né? Ele é o mesmo, é aquele mesmo que se revelou lá a Abraão, desde antes de Abraão criou tudo, depois chamou Abraão e vai e perdura, né? É um Deus que não passa, que ele é eterno. Então, essa já é mais uma, mais um ponto que Deus vai se revelando, quando se revela aqui no caso a Moisés. E aí, E um detalhe muito bonito aqui que tem nesse número, né, nessa pergunta, é ali no finalzinho, quando ele fala que o povo de Deus ele não pronunciava, né? Eles substituem a palavra Yahvé, não é? A gente conhece como Javé, só né? instante, que Yahvé é uma sigla, tá até aqui, mas eu não li porque é uma sigla, para eu sou aquele que sou, que foi o nome com que Deus se revelou a Moisés. Ele, qual é o nome de Deus? Ele se revelou dessa maneira, O eu nome de Deus sou é Eu aquele sou que aquele que sou. sou. E aí isso virou mais ou menos como se fosse uma sigla, não sei se é exatamente essa palavra, mas um conjunto ali de símbolos que daria origem a essa palavra Javé. Então, como é E um que foi nome usado santo, na escrita do Antigo Testamento. E sim, depois eles sim. trocaram por Adonai, né? Que é Senhor. Né? Você troca exatamente para não ficar pronunciando o nome de Deus em vão, não é? Então eles tinham toda essa prática de o nome de Deus era um nome que não se pronunciava, não se falava de qualquer jeito, porque é o nome santo de Deus, Javé. E depois a gente vai ver até no Novo Testamento algumas pessoas se referindo a Jesus como Senhor. Esse Senhor que eles Esse Adonai. utilizavam, esse Adonai, que eles utilizavam para se referir ao Deus que se revelou a Moisés. Então, isso já aponta ali no Novo Testamento as pessoas associando que o Cristo era Deus, realmente. Né? Ponto 39. Somente Deus é, somente Deus é em si mesmo a plenitude do ser e de toda a perfeição, ao passo que as criaturas receberam dele tudo o que são e têm. Ele é aquele que é, sem origem e sem fim. Jesus revela que também ele leva o nome divino, eu sou. Vamos lá, tem alguns pontos aqui. Ele está perguntando, somente Deus é? Porque Deus se revela dessa maneira, eu sou Eu aquele sou. que sou. Meu nome é eu sou. Tá, mas várias pessoas poderiam dizer eu sou. A gente fala, né? Eu Deus sou é a eu sou, Tátila. então eu sou, né? Eu sou Então, em que também. sentido Deus é? E aí, o compêndio ele vai de forma muito sintética, porque isso aqui, né, é pano para muito, muito estudo filosófico. Mas o que a gente pode alcançar rapidamente é que Deus é o único que é na plenitude do ser e da perfeição, em si mesmo. Ele não depende de outro para ser em plenitude e perfeitamente. As outras criaturas, ou seja, todo mundo criado, seja o mundo visível, seja o ser humano, seja o mundo invisível, os anjos, tudo que foi criado, que está fora de Deus, digamos assim, que não é Deus Seja o mesmo, cosmos, o universo, os seja um átomo, planetas, qualquer tudo, coisa. tem a sua origem em Deus, tem o seu ser, porque Deus lhe deu esse ser. Primeiro, não é eterno, ou seja, ele passa a existir em algum momento da história. Né? Essa coisa ela não existia e ela passa Veio a a existir. existir, ela vem a E existir. Por uma força divina. ela depende do Deus, do único Deus que é em plenitude, para existir e para não só ser criada, mas se manter no ser. Deus é bonito quando a gente vê a, digamos assim, forma teológica que se diz que Deus sustenta todas as coisas no ser, porque só Ele é realmente.
E todo o ser das coisas só é porque Deus está sustentando tudo no seu ser. É como se Deus, assim, se fosse possível, assim, Deus deixar de pensar em mim por um instante, eu deixaria de existir. Porque Deus me sustenta no ser. Não é que morreria, que Não é que eu deixaria de morreria, existir. eu seria nada, literalmente. Porque Deus sustenta todas as coisas no ser. É bonito quando a gente vê algumas passagens que anjos muito grandiosos e belos aparecem, né, para as pessoas na Bíblia, e as pessoas querem se ajoelhar porque veem que eles são maravilhosos, né? E aí ele fala: não, 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 eu também sou uma criatura. Ele esclarece para dizer, e assim, a gente vê com isso que mesmo as criaturas mais perfeitas, porque os anjos, por um exemplo, são criaturas muito mais perfeitas do que qualquer coisa visível, mesmo os anjos são ainda criaturas, dependem, o seu ser depende de Deus, de ser sustentado por Deus. E aqui a gente começa a entrar também na questão do mistério da Santíssima Trindade, porque Jesus ele se revela como o Eu Sou. Eu sou. Não é? Lá, Deus ele se revela para o povo de Israel no Antigo Testamento como eu sou aquele que sou, e Jesus, no Evangelho, ele vai se revelar também como eu sou, ou seja, ele vai se revelar como o Deus eterno, O o mesmo Deus de Deus. Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É interessante que tem muito explícito aqui, por exemplo, em João 8:56. Jesus está tendo uma conversa lá com o pessoal lá judeu, não sei ao certo se eram os fariseus, mas ele está falando sobre Abraão. E aí Jesus fala assim: vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Isso aqui, gente, a gente às vezes lendo não tem muita noção, assim, porque não é a nossa realidade. Mas isso aqui que Jesus acabou de fazer era uma coisa completamente escandalizante. Completamente escandalizante. Digna de pena de morte. Digna de pegarem pedras e quererem tacar em cima Porque dele. tacar pedra, né, não é Porque só para simplesmente, vou te espantar daqui, era é para para matar, era matar uma pena de mesmo. morte ali. Porque Jesus, e ainda ele faz questão de dizer em verdade vos digo, que é quando ele quer salientar, né, quase que dizer uma coisa de forma solene. Ele usa essa forma, né? Ele fala, em verdade te digo, antes que Abraão existisse, é o que a gente estava dizendo, né? Eu sou. Por que Jesus fala isso? Porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele já existia desde antes de todos os séculos, antes de tudo ser criado. Ele estava no seio do Pai, como o Verbo do Pai. Então, ele se revela aos pouquinhos, ele vai se revelando como o Deus, o mesmo Deus que se revelou lá a Moisés. E usa, inclusive, as mesmas palavras. Eu sou. Quando ele diz eu sou, os judeus que receberam a fé de Abraão e de Moisés, na mesma hora fazem essa conexão. Talvez Jesus falasse nos nossos dias, a gente não entendesse muito bem. Mas para quem ele estava falando, na mesma hora eles captaram. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele afirmou categoricamente que ele era o Deus, o mesmo Deus eterno, que se revelou a Abraão. O Deus que venceu os egípcios, que abriu o Mar Né? Vermelho, que mandou as pragas. E daí que vem a confusão do povo de Israel, que tem outras passagens, né, que falam, mas ele não é o filho do carpinteiro, a gente não viu ele crescer, a gente não viu ele... Porque como é possível isso? Né? A gente te viu pequeno, a gente sabe quem é sua mãe, como que você afirma que é o eu sou? Que existe antes que Abraão? Enfim, e tudo isso gerou um grande alvoroço ali entre os judeus, até porque isso para os judeus era algo sagrado mesmo, era algo assim intocável. E Jesus chega
trazendo essa coisa, essa novidade, que é a revelação de Deus completa, que causou um choque muito grande, assim, no povo judeu. Próxima, 40. Por que é importante a revelação do nome de Deus? Ao revelar o seu nome, Deus dá a conhecer as riquezas contidas no seu mistério inefável. Somente Ele é, desde sempre e para sempre, aquele que transcende o mundo e a história. É Ele que fez o céu e a terra. É o Deus fiel, sempre próximo a seu povo, para o salvar. É o Santo por excelência, rico em misericórdia, sempre pronto a perdoar. É o ser espiritual, transcendente, onipotente, eterno, pessoal, perfeito. É verdade e amor. No primeiro momento, quando a gente lê, né, eu sou aquele que sou, parece que é uma coisa meio vaga, uma coisa meio, né, sem sentido, né, uma coisa que é quase uma Um pegadinha, jogo de né? Você palavras, querer assim. dizer quem você é sem dizer, entendeu? Quando na verdade é o oposto disso, né? Quando ele diz eu sou aquele que sou, ele está falando tudo isso, na verdade. Ele está falando que ele é desde toda a eternidade. Né? Ele está falando que ele é presente, ele está falando que ele é onipotente, enfim, todas essas coisas, todos essas características, né, que a pergunta 40 traz para a gente, está contido nessa revelação do nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Ponto 41. Em que sentido Deus é a verdade? Deus é a própria verdade e, como tal, não se engana e não pode enganar. Ele é a luz e nele não há trevas. O Filho eterno de Deus, sabedoria encarnada, foi enviado ao mundo para dar testemunho da verdade. Isso aqui é uma referência a João 18, onde Jesus diz, né? Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Jesus diz, né, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade, porque é isso, né? O próprio nome de Deus, eu sou aquele que sou, também traz esse peso de eu sou a verdade. E não há verdade fora de mim, ou seja, tudo que está fora de Deus é mentira. É confusão, É erro, é treva, é erro, escuridão. né? E é interessante esse ponto, porque ele fala que Jesus, ele é chamado pela tradição da igreja também de sabedoria encarnada. A gente tem até um livro, não sei muito bem onde está, de São Luís Maria Grão de Montfort, que ele chama O Amor da Sabedoria Eterna. É maravilhoso esse livro. E o tempo inteiro no livro, ele trata a Jesus como essa sabedoria encarnada. Ou seja, a própria verdade divina se faz homem e vem nos ensinar. Então, É bonito que isso ele pega remete, vários trechos do Antigo sim, Testamento do que livro da fala sabedoria, do livro da sabedoria da mesmo. sabedoria divina e ele vai trocando por Jesus, não é? Ele vai E transportando. começa a fazer todo sentido quando você começa a É ler dessa muito belo, forma. assim, que o livro da sabedoria, ele, se vocês pegarem para dar uma olhada, assim, uma leitura dinâmica, vocês vão ver que o autor sagrado, ele coloca a sabedoria, parece que é uma pessoa. Ele lida com a sabedoria não como se fosse assim uma coisa vaga, abstrata, mas como se fosse uma pessoa. A sabedoria, acho que escreve até de letra maiúscula, assim, se eu não me engano. E então, assim, é até estranho, é diferente. Quando você olha nessa perspectiva do Novo Testamento, de Jesus como a sabedoria eterna, e faz meio que essa ponte, fica muito legal, assim, porque faz todo o sentido de associar mesmo a Jesus com a sabedoria encarnada, a sabedoria eterna de Deus. Ponto 42. De que modo Deus revela que ele é amor? Deus se revela a Israel como aquele que tem um amor mais forte do que o de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos, ou de um esposo por sua esposa. Ele em si mesmo é amor, que se doa completa e gratuitamente, que amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê seja salvo por ele. Enviando seu Filho e o Espírito Santo, Deus revela que ele próprio é eterna troca de amor. A gente tem o costume de sempre falar que Deus
uno e trino, ele é, na verdade, uma grande comunhão de amor. É uma comunhão de amor. São três pessoas, não é, divinas que se amam desde toda a eternidade. E isso é a Santíssima Trindade. São três pessoas divinas que se amam tanto que são um só. Não é? Três pessoas que são um só. E essas três pessoas elas estão enlaçadas, unidas, não é? Por este amor. É interessante porque quase sempre que a gente vai definir Deus, a gente usa adjetivos que precisam de outras coisas para fazer sentido. Por exemplo, Deus é misericórdia. Se você falar Deus é misericórdia, é verdade, mas Mas ele é misericordioso para com quem? misericordioso para com quem? Deus é Né? criador, mas ele é Deus é criador porque ele criador, cria o quê? Porque ele criou cria alguma quem? coisa. Enfim, mas se você se perguntar, parar para se perguntar, se não existisse nenhuma outra coisa, vamos fazer um exercício aqui. Quando não Quando não existia. existia nada, só existia ele, só existia Deus. O que é Deus? Qual a definição de Deus? São João nos responde na sua primeira carta. Se pudéssemos definir Deus, diríamos que Deus é amor. E o que é? Por que São João traz essa definição de amor? Porque o mistério íntimo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério desse amor, dessa comunhão perfeita entre as três pessoas divinas. Então, não precisa existir nada. Deus em si mesmo é amor, porque é o amor do seio da Trindade. Esse é um mistério que, como a gente já tratou, ficou oculto por gerações, por séculos. As pessoas não tinham essa plena visão de Deus uno e trino. Tanto que uma das coisas também que escandalizava assim ao extremo o povo judeu era Jesus se referir a Deus como pai, E às vezes até de forma carinhosa, né? né? Abá, que era o jeito que eles se tratavam com seu pai mesmo, seu pai humano. Então, isso trazia também para os judeus uma coisa de absurdo, porque eu estava assistindo uma palestra do Scott Hahn, que é aquele especialista em Bíblia e tal, e ele estava dizendo que em todo o Antigo Testamento você até tem os judeus, o povo judeu, tratando Deus como pai por vezes e de forma um pouco assim comedida, de forma, sabe, só como uma figura assim. Então você tem 17 vezes o povo judeu, durante todos os livros do Antigo Testamento, se referindo a Deus como Pai. Não era comum. O povo judeu ele tratava a Deus como Senhor, como pastor, como guia, o guia de Israel, o santo de Israel, o Senhor dos exércitos. Era assim que era a relação. E aí vem Jesus. E aí ele estava dando um exemplo de que só no sermão, no grande sermão de Jesus, que é retratado acho que em Mateus, se não me engano, Jesus se refere ao Pai, a Deus como Pai, 17 vezes. Ele usa essa palavra 17 vezes em um sermão. Então Jesus, ele o tempo todo se referia ao Pai, a Deus, como Pai. Porque, de fato, ele é o Filho eterno do Pai. E isso é, digamos assim, é outra bomba que caiu ali no meio do povo judeu e que foi, aos pouquinhos, revelando a essência mesmo de Deus. Deus que é amor, Deus é amor no seio da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 43. O que comporta crer num só Deus? Crer em Deus, o único, comporta conhecer sua grandeza e majestade, viver em ação de graças, confiar nele sempre, mesmo nas adversidades, reconhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens, criados à imagem de Deus, usar corretamente as coisas criadas por ele. Ou seja, crer não é puramente um ato solto e isolado da razão. Ah, eu acredito. Ou seja, que na minha mente eu sei que Deus existe. Isso não é crer, isso não é professar uma fé, não é? A crença ela te leva a
pôr em prática aquela realidade. Ou seja, não é? A partir do momento que eu creio em Deus, que é verdade, eu busco viver a verdade, não a mentira. A partir do momento que eu creio em um Deus que é bondade, eu busco viver as coisas boas reveladas por Ele, e não as coisas más. Entende? É uma crença que ela tem Ela molda, né? ela molda Você toda a mesmo. nossa vida, né? Porque aí, senão a gente entra naquela história de católico, como é que é? Católico passivo? Não, Católico não praticante. católico não Ou praticante, então, né? ou Ah, então eu sou católico, mas um católico não praticante. Ou seja, eu acredito aqui na minha cabeça, mas na minha vida não tem influência nenhuma, não tem, né? E E aí, isso não isso, existe. na verdade, tem outro nome. O nome disso é ateísmo prático. Que é o Exatamente. quê? Eu digo que eu creio em Deus. Mas Né? a Eu minha acho que eu creio em vida, Deus. Mas ela a não minha mostra vida, na isso. prática, não demonstra Eu isso. vivo como se eu não acreditasse. Então, assim, isso é muito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque, como a gente já dizia, a nossa vida tem que ter coerência. Se a gente diz que crê, isso implica uma série de coisas para a nossa vida. Uma série de comportamentos, uma É uma série de buscas, consequência né? natural. Ou seja, se eu digo que creio, mas na minha vida isso não está tendo efeito, é porque realmente há um vício nesse meu crer. Não é? Sim. E às vezes faz até de forma involuntária, não é? Já é tão automático eu dizer que creio, eu, né, fazer uma oração extremamente vazia, achando que é aquilo, que é daquele jeito, sabe? De eu ir na igreja todo domingo, mas eu saio de lá e aquilo não tem peso nenhum na minha vida, sabe? A pessoa ela vive desse jeito, ela vive desse jeito desde a sua juventude, às vezes desde a sua infância, porque os pais dela já viviam daquele jeito e ela foi crescendo e ela foi aprendendo e ela traz isso, essa religião, essa crença, essa fé, simplesmente como algo cultural, como uma tradição de família, e ela nem percebe que na verdade ela está vivendo uma grande incoerência, não é? Aí é hora de parar, analisar a sua vida e falar: eu realmente creio? Porque se eu creio, vai estar aqui, sabe? Vai estar aqui, vai estar explícito aqui na minha casa, no meu dia a dia. Não só porque eu tenho uma imagem ali na parede, mas porque eu estou tomando decisões mediante o que me foi revelado por Deus, sabe? Eu estou buscando seguir um caminho que me foi revelado por Deus e não simplesmente aquilo que foi aparecendo e eu fui tocando. E isso é mais comum na nossa vida do que a gente possa imaginar, porque passa por toda a nossa, cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, aqui fala assim, ó, crer em Deus implica em confiar nele sempre, mesmo nas adversidades. Então, vou dar um exemplo. O pecado da desesperança, de se desesperar diante de alguma situação. Ah, eu estou desesperado com isso. Isso é um pecado. Assim, lógico que a gente, de Usa, modo né? de dizer, tudo bem. Mas se você realmente se E desespera muitas pessoas se desesperam, completamente perdem a diante de uma esperança situação, totalmente. por mais difícil que ela seja, isso é um pecado. A E quantidade não de é, suicídio que tem sim, e aumentado, não né, é no só número de um suicídios. pecado contra a esperança, que já é o nome, né? Se desesperar, mas no fundo um pecado contra a fé. Porque se você realmente crê que Deus existe, que Ele é amor, que Ele é bondade, você consegue, mesmo sob o impacto de um acontecimento, de uma infelicidade, de uma desgraça, de uma tragédia, porque o mal está no mundo e ele nos atinge, ele nos visita muitas vezes, você não vai desesperar. Você pode se entristecer, você pode viver aquela dor, mas não no desespero, porque você é alguém que crê. Você não é alguém que está jogado à própria sorte, como se não houvesse nenhuma realidade acima de você. Então, é interessante a gente perceber como que a fé em Deus, esse crer, ele Esse primeiro permeia, ponto. é o primeiro, Esse ele primeiro permeia ponto. toda a minha vida, todo o meu comportamento. Né? Então, vamos no próximo. 44. Qual é o mistério central da fé e da vida cristã? Com tudo que a gente falou, acho que vocês já até sabem responder, né? O mistério central da fé e da vida cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Era o que a gente já, então, era o que a gente já dizia mesmo. Acho que a gente nem colocou aqui para comentar, porque a nossa fé, o nosso batismo, ele é feito, e isso foi o próprio Jesus que deixou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente pudesse dizer
O que é essencial da nossa fé? É crer no mistério da Santíssima Trindade. 45. O mistério da Santíssima Trindade pode ser conhecido pela pura razão humana? Deus deixou alguns vestígios do seu ser trinitário na criação e no Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santa constitui um mistério inacessível à pura razão humana. E até mesmo a fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Esse mistério foi revelado por Jesus Cristo e é a fonte de todos os outros mistérios. Ou seja, não é possível, né, chegar ao conhecimento de que Deus é um e trino Só com a razão. somente através da razão. E também não é possível só com a revelação do Antigo Testamento, né? É preciso que Jesus se encarnasse na plenitude do tempo e escandalizasse os judeus com essa revelação para que a gente pudesse ter acesso a tudo isso. É interessante porque a gente já nasceu numa época em que isso é normal, assim, você dizer, né? Deus, unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente já é batizado nessa fé. Mas, assim, foi todo um processo. E um processo muito, assim, muito intenso de Deus se revelar. Até Deus realmente revelar tudo que Ele é. Que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério da intimidade de Deus em si mesmo só foi trazido à tona com a encarnação do Verbo em Jesus Cristo, né, que é o Verbo eterno de Deus, se fez homem e falou, e Jesus falou sobre isso. E depois o que Jesus fez? Enviou para nós, para a igreja, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí se completou. E é interessante que Jesus, já na preparação para sua morte, que é quando ele envia o Espírito Santo, ele já vai dando umas pistas, assim. Vê que no Evangelho de São João, ele já está conversando lá com os apóstolos, aquelas últimas conversas, e ele fala assim, quando vier o Paráclito, quando vier aquele que eu vou enviar, vocês vão entender todas as coisas. Então ele já prometia o Espírito Santo para os apóstolos desde ali e já tratando o Espírito Santo como um ser pessoal, como alguém distinto dele e do Pai. Então, os apóstolos já começaram ali, com certeza, a pensar. Mas Porque não quem só será bastaria esse? a revelação de Jesus sobre as outras pessoas da Trindade, como também uma grande graça de luz derramada pelo Espírito Santo. Porque você pensa que só de Jesus falar eu sou, os judeus já pegaram pedra para matar ele. Só dele falar eu sou, sabe? Aí você pensa que ainda a gente está colocando aí no pacote mais um. Mais Não um, é? deu Mais um, passo mais a mais. um. E que nem dá para ver, sabe? Sabe? Então, assim, os primeiros cristãos, os apóstolos, sabe? Os discípulos que vieram de Jesus e que depois continuaram seguindo os apóstolos e eram todos judeus. Então você trazer essa realidade nova da Santíssima Trindade, sabe, de um Deus que é trino, para quem sempre foi educado numa fé onde só existe um Deus único, sabe, Era algo exigente, assim, que eles exigente demais. precisavam da graça do própria graça do Espírito Santo para compreender. Né? E mesmo assim a gente não compreende totalmente, mas a gente tem acesso a essa verdade. A Deus que através de Jesus Cristo se revela por completo de que desde toda a eternidade ele sempre foi Trindade e ele Tanto sempre que vai já ser. nos primeiros anos, nas primeiras décadas de igreja pós-ascensão de Jesus, você já tem o surgimento de heresias. Teve embates assim, E o surgimento de heresias, que tensos. são o quê? Meias verdades de fé. Ou seja, né, que às vezes não se conseguia aceitar e acreditar na divindade de Jesus. Não é? Então você começa a desenvolver toda uma doutrina da igreja, né, sem esse ponto da verdade, o que dá origem a uma heresia. Muita gente assim começou a afirmar: não, Jesus na verdade não é Deus, realmente.
o Espírito Ele é só o filho de Santo Deus, mas ele não é é Deus, ele é criado. só criatura, uma criatura super, assim. Então, começou um monte de coisas, assim, que se desviam da verdade da fé. E aí que é a importância mesmo do magistério, da assistência do Espírito Santo, para que a igreja fosse tendo o discernimento correto. Né? E o próprio Jesus prometeu isso, aquilo que a gente comentava. Quando vier o Espírito Santo for derramado sobre vós, vocês vão compreender, vocês vão entender, vão ter o discernimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos para a palavra-chave? A palavra-chave do nosso encontro 3 é Moisés, tá bom? Moisés. Então, não esqueçam de preencher a lista de presença, tá? Com o nome e a palavra-chave. A lista de presença ela tá no link, né? Tá na No link. descrição Na do vídeo, descrição. tem Você um clica link lá na assim. descrição, tem um link, você vai clicar, aí vai ter uns tópicos assim para você preencher. É o nome e a palavra-chave. Vocês preenchem lá, tá bom? Ponto 46. O que Jesus Cristo nos revela do mistério do Pai? Jesus Cristo nos revela que Deus é Pai, não somente porque é criador do universo e do homem, mas sobretudo porque gera eternamente em seu seio o Filho, que é o seu Verbo, resplendor da glória do Pai, expressão do seu ser. Gente, isso aqui é muito complexo. Não vou mentir, não. Jesus, quando ele chama Deus de Pai, ele não está só se referindo ao fato de que Deus é criador, que é a origem de todas as coisas, né? Que é o nosso Pai nesse sentido. Mas porque ele próprio, ele mesmo, Jesus, é o Filho gerado pelo Pai. É até interessante que quando a gente é batizado, a gente é feito filho de Deus, mas a gente é filho de Deus com F minúsculo, digamos assim. Porque nós somos filhos de Deus porque nós nos unimos a Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que é o Filho, digamos assim, mesmo O filho em com F ser, maiúsculo. né? É o Filho com F maiúsculo. Ou seja, Ele é o nós Filho. somos filhos no filho. Nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos porque nós estamos unidos, enxertados no Filho, no único Filho, no Filho unigênito de Deus, que é Jesus, que é o Verbo. Então, esse jeito que Jesus se referia ao Pai, a Deus como Pai, ele é um jeito próprio, muito próprio dele mesmo, de Jesus, porque ele é o Filho por excelência. Nós, porque estamos unidos a Cristo pelo batismo, a gente também diz Pai Nosso. Assim Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Quando vocês forem rezar, falem desse jeito, Pai Nosso. Mas Deus, antes de todas as coisas, é o Pai do Verbo eterno, do Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é isso que está dizendo aqui no ponto 46. E é muito difícil a gente entender esse ponto, eu acho particularmente, porque não é um pai e filho de um jeito cronológico, Que a gente né? entende isso, né? A gente entende a paternidade dentro de uma visão cronológica, ou seja, eu existo, eu conheci a Társila, e aí nós nos casamos e deu origem aos nossos filhos, ou seja, os filhos eles vêm depois Eles do pai, sempre existem tem isso. depois, É né? impossível um filho existir antes do próprio pai, não é dentro da nossa realidade Humano. natural, humana. E às vezes a gente pode Transportar isso para o para ser uma de Deus. E realidade não é divina, ou assim. seja, como se o pai existisse antes e ele dá origem, ele gera, ele cria o filho e aí ele ama o filho e a partir desse amor cria-se também o Espírito E isso Santo. não procede, isso está Não. errado. A Trindade, ela é eterna, as três pessoas divinas são eternas, existem desde sempre e para sempre. Então é por isso assim que a Trindade é essa coisa um pouco difícil assim para nossa mente tão pequena. Até para os grandes teólogos, para São Tomás de Aquino, já era difícil de se entender. Então a gente tem que ficar mesmo ali no básico, nas formulações que a igreja nos apresenta, para que a gente tenha essa noção do que a gente precisa saber. Só Porque do que é, de fato. do que é? Porque é um mistério profundo mesmo da Trindade, a gente só vai contemplar no céu.
né? Só vai contemplar com face a face mesmo o amor da Trindade no céu, quando a gente estiver mesmo numa realidade que transcende o tempo, o espaço, onde Deus é tudo em todos, como São Paulo fala. Aí a gente vai talvez ter um contato realmente mais profundo com a realidade da Trindade. 47. Quem é o Espírito Santo revelado a nós por Jesus Cristo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho. Ele procede do Pai, o qual, princípio sem princípio, é a origem de toda a vida trinitária. E procede também do Filho, pelo dom eterno que o Pai faz ao Filho. Enviado pelo Pai e pelo Filho encarnado, o Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da verdade plena. João 16:13. É aquela passagem que a gente estava comentando, né? Jesus dizendo que o Espírito Santo iria revelar a verdade plena aos apóstolos. Ou seja, o Espírito Santo é essa pessoa da Santíssima Trindade que age diretamente no mundo, não é? É ele que santifica, é ele que fortalece, é ele que Habita em ilumina, nós, é ele que habita em nós, é ele que nos conduz, é ele que nos faz orar, nos faz adorar a Deus, nos faz enfim. conhecer a verdade de Deus, né? E o Espírito Santo, ele é um ser pessoal e ele pode ser descrito, para que a gente entenda um pouco, né? Como esse amor entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é uma pomba. Não é uma pomba, não é água, não é nuvem, não é fogo. Ele Conheço se um padre que manifesta. fica revoltado quando associa o Espírito Santo à pomba, né? E por algumas vezes ele já passou por isso, de perguntar para as crianças: o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a É a pomba. É a pomba. pomba. Não, não, o Porque Espírito Santo assim, não é a ele pomba. pode se manifestar, ter diversas formas, né, que ele se faz presente. Por exemplo, Pentecostes viram línguas de fogo, né? Em outras ocasiões se manifesta como vento, como Era água. Elias, né, que estava na brisa Isso, suave a e ele brisa sente o Espírito suave. Santo. Então, assim, o espírito, ele, exatamente, é espírito. Então, ele não tem uma forma. Ele não tem, digamos assim, ele é puro espírito mesmo. Então, é uma forma dele se manifestar aos homens. Mas, no seu ser mesmo, o que mais a gente poderia se aproximar da pessoa do Espírito Santo é o amor do Pai e o Filho, né? Porém, um ser pessoal. Pessoal. É Deus, igual ao Pai e ao Filho, e não é o Pai e não é o Filho. Ou É seja, uma não é terceira só uma pessoa. força que emana do Pai e do Não Filho, é uma coisa mas é abstrata, assim. uma É um pessoa ser divina, pessoal. né? A pessoa divina, exatamente, é uma pessoa divina. 48. Como a igreja exprime sua fé trinitária? A igreja exprime sua fé trinitária ao confessar um só Deus em três pessoas: Pai, e Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Elas são realmente distintas entre si, pelas relações que as põem em referência umas com as outras. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, 48. batendo no martelo de novo, né? Batendo, né, o martelo na Um mesma Deus questão, né? único em três pessoas distintas, né? Porque possuem a natureza divina. E é isso. Acho que em Em resumo, plenitude, em os plenitude, três. né? Eles são 100% Deus, assim, um Deus só, um Deus único em três pessoas distintas. 49. Como operam as três pessoas divinas? Inseparáveis na sua única substância, as pessoas divinas são inseparáveis também em suas operações. A Trindade tem uma só e mesma operação. Mas no único agir divino, cada pessoa está presente segundo o modo que lhe é próprio na Trindade. Isso aqui está dizendo o agir de Deus. A gente já vê isso lá em Gênesis, por exemplo, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso Deus não diz: eu vou fazer o homem à minha imagem. Ele diz:
façamos o homem à nossa imagem. É como se fosse a própria Tudo é feito Trindade junto. criando, Mas né? A cada ação um é criadora. cada um. E a gente não pode confundir. Eu tô tentando lembrar aqui de uma música. Tem uma música, cara, que ela tem um erro bizarro. Que até muitos padres proíbem de cantar. Que fala que na comunhão a gente recebe o Espírito Santo. Ah, sim. Na E vem comunhão contigo recebemos Jesus o e seu Espírito Pai. Santo. E vem contigo Jesus. E o seu E, Pai e o seu sacrosanto. Pai sacrosanto. Não, tá errado. Tá errado. Na A comunhão a fórmula gente tá não errada. recebe o Espírito Santo. A Recebe gente Jesus. recebemos a Trindade, mas a comunhão é o corpo de Cristo, não é o corpo do Espírito Santo, não é o Isso. corpo do Pai, entende? Então assim, recebemos a Santíssima Trindade? Recebemos, mas ali é o corpo de Cristo. Então nós recebemos Jesus. Junto com Jesus, porque é O Pai e o unitrino, Espírito Santo. vem o Pai e o Espírito Santo, entende? Então a Exatamente. gente não pode Trocar, trocar. Por sabe? exemplo, vê aí a imagem de uma pomba crucificada. Não, tá Tá totalmente errado. errado. Não, né? Quem foi crucificado foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É óbvio, o sacrifício, não é a obra da redenção, É de né? toda a Ela foi feita Trindade. por toda a Trindade, mas cada uma, não é, na sua, no seu, no Na sua seu, especificidade, na sua assim. A especificidade. gente, a gente é um pouco até difícil de compreender. Nada é fácil, né? Quando Uhum. se trata de Trindade. Nada é fácil, começando por aí. Mas, assim, a Trindade, por ser um só Deus, então, assim, onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo sempre, né? Mas eles agem de uma maneira própria. Eles agem, eles se manifestam, principalmente, assim, a nós, na criação, na redenção, na santificação, de uma maneira própria. Por exemplo, assim, em Pentecostes, que é uma obra ali da santificação, é uma obra que a gente atribui ao Espírito Santo. As línguas de fogo, né? É o Espírito Santo que eles estavam recebendo. Não foi Jesus que desceu em formas de língua de fogo. Foi o Espírito Santo. Mas é óbvio que pelo próprio ser íntimo da Trindade, onde está o Espírito Santo, está o Filho e o Pai. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. E onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Então, porque eles são um só Deus. Eles não são três deuses. Eles são um só e mesmo Deus, em três pessoas distintas. Então, assim, é, é um mistério muito grande que a nossa mente ela não consegue abarcar de uma forma total. Quem tem um estudo filosófico mais aprofundado consegue um pouco formular melhor, junto com a igreja, essa realidade da Trindade, como é expresso aqui no compêndio, como é expresso no catecismo. Você vê que tem palavras próprias, né? Por exemplo, quando fala assim, que Jesus é consubstancial ao Pai. Tem a substância do Pai, ou seja, é Deus. Substância do ser divino. Então, assim, tem expressões muito próprias, né, que nos ajudam a entender. E a gente queria finalizar aqui, você está finalizando, né? Com Só essa passar aqui. oração belíssima de Santa Elizabeth da Trindade, que inclusive Santa Elizabeth da Trindade, ela tem esse nome porque ela mergulhou muito profundamente nesse mistério da Trindade. Se vocês verem os escritos dela, ela era carmelita, se eu não me engano. São belíssimos sobre a Santíssima Trindade, porque é de uma visão mais mística, daquela alma mística, que pela oração vai chegando à contemplação. Então é maravilhoso. Isso aqui é um trechinho de um texto dela mais amplo e belíssimo. Eu recomendaria vocês procurarem. E vamos encerrar então, né, o nosso encontro com essa oração. Ó meu Deus, Trindade que adoro, pacifica a minha alma, faz dela o teu céu, a tua morada amada e o lugar do teu repouso. Que eu não te deixe jamais só, mas que eu esteja ali, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adoradora, toda entregue à tua ação criadora. Amém. Em nome do Do Pai, Pai, do do Filho Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Até a próxima, gente.